Meus irmãos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre nas nossas reflexões. Para o nosso estudo da noite, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos ver a temática salvação dos ricos, itens 1 e 2. Para a gente poder começar a temática, seria importante a gente fazer uma reflexão a respeito da riqueza, que muitas das vezes é uma provação muito difícil e as pessoas têm um certo preconceito em dizer que somente a pobreza que é difícil, uma prova difícil, mas não. Nós vamos ver também que é uma provação muito difícil e que muitos às vezes não conseguem realizar. Então, vamos pensar no que uma riqueza pode nos proporcionar. Aquele que tem essa provação da riqueza tem como segurança material, né? Despesas com saúde, educação, alimentação, tudo. Não tem dificuldade para se manter. Então, é um cuidado, é uma facilidade, né? Por exemplo, mesmo que ele venha a perder o emprego, mesmo que ele, às vezes, a empresa feche, ele vai continuar tendo recursos, né, para continuar pagando as suas despesas, mantendo a educação, a alimentação. Por outro lado, também, a riqueza, ela possibilita um conforto diário. Uma casa onde possa ter ar-condicionado, camas confortáveis, né? Medicamentos, as pessoas quando adoecem, fazer tratamento, não tem dificuldade, porque só quem já adoeceu, né? Ou tem um ente querido que às vezes está doente, sabe das dificuldades que é para comprar um medicamento, ou muitas das vezes para poder fazer um certo tratamento. E aquela pessoa que tem a riqueza material, ela não encontra dificuldades, ou até mesmo para ter funcionários, né, para limpar a casa, organizar, administrar, fazer compra, levar a menina na escola, motorista particular. Então, essas facilidades que a riqueza pode proporcionar, conforto, né, diário e manutenção, tanto da educação, da saúde e acesso também às oportunidades, porque quem tem acesso a boas escolas, né, tem possibilidade de aprender novas línguas, viajar por vários países, conhecer lugares, principalmente a respeito da culturas, informação, conhecimento, ou muitas das vezes até trabalhar em grandes empresas, multinacionais. Então, as oportunidades, elas são variadas. Agora, além dessa riqueza material, de proporcionar todo esse conforto, essa segurança, acesso às oportunidades, a gente pode lembrar também que existem outros fatores, como, por exemplo, a inteligência, né? O poder que ela te proporciona, também é uma riqueza, porque aquele que detém o conhecimento, aquele que tem facilidade para desenvolver tanto na área da linguística, ou na área da matemática, ou das ciências, né? Ele tem possibilidade de fazer novas descobertas e de proporcionar, inclusive, condições para outras pessoas também. Então, essa inteligência também é uma grande riqueza. A saúde, porque o que adianta ter tanto dinheiro e não ter uma saúde, né? Uma condição física, mental. Então, essa riqueza também da saúde é muito importante também, é também uma aprovação. O tempo livre, como saber usar esse tempo livre, né? E tendo todos esses recursos, poder se divertir, passear, conhecer locais, ou mesmo até o tempo livre para leitura, para conhecimento, para estudo, ou mesmo para arejar, né, em locais abertos, campos, reservas, ou hotéis, algum lugar que possa realmente proporcionar um descanso, não só físico, mas também mental. Facilidade de comunicação é outra riqueza. Quantas pessoas, por meio, né,
da comunicação, tem o dom da palavra, e esse dom, ele pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal. Nós estamos vendo aí, ó, essa questão da comunicação, as guerras que surgem. Quando existe alguém que tem o poder da palavra, tem condições, né, de organizar verbalmente o discurso para que possa ir a favor das pessoas, né, poder ajudar, ou também o contrário, de forma que possa prejudicar. Então, nós estamos vendo que existem riquezas não só materiais, existem outras riquezas que vão além também da matéria, né? Como nós estamos vendo aqui a questão da saúde, da inteligência, o poder da comunicação, do falar, do tempo livre, mas nós não podemos esquecer que tudo isso são empréstimos, né? Tudo isso depois nós vamos ter que prestar conta. Então, viver no mundo material é usar o dinheiro e os recursos da terra para progredir. Então, não há nada de errado em ter dinheiro, né? Em ter condições, não há nada de errado. E tudo isso, o dinheiro, os recursos, né? Essa riqueza além material, nós estamos vendo que pode servir para o progresso, não só o meu progresso, mas para o progresso de toda a sociedade também. Agora, o perigo dessa riqueza, né, é que quando eu começo a querer mais, cada vez mais, mesmo que para conseguir esse mais, eu tenho que passar por cima das pessoas, eu tenho que ter orgulho, né, daquilo que eu tenho ou daquilo que eu ainda quero ter a mais ainda. Então, quando há o excesso, né? Quando você começa a virar escravo do dinheiro, escravo desses bens que foram emprestados, aí a nossa alma, né, o nosso espírito vai ficar à deriva, porque não vai sobrar tempo para dedicar. Então, quanto mais a pessoa tem, mais gananciosa ela é, mais ela quer ter, ou muitas das vezes ela é orgulhosa. Então, quando você desenvolve através da riqueza, o orgulho, a ganância, a vaidade, nós estamos deixando de progredir espiritualmente. A nossa alma está ficando para depois. Esse que é realmente o perigo da riqueza. Não que a riqueza não seja uma bênção, não que a riqueza não possa ser considerado como algo importante, como algo bom. Existe algo de bom sim na riqueza. O problema da riqueza é quando ela não é aproveitada de forma útil para o progresso e ainda prejudica a nossa moral, ainda prejudica a nossa espiritualidade. Chico Xavier, nós podemos pegar como exemplo, ele psicografou centenas de livros, mas ele doou cada centavo para as instituições de caridade. Então, até hoje, nós temos várias obras que ainda são lucrativas e que são destinadas às instituições de caridade. Ele nunca fez uso desse dinheiro da venda dos livros, né? Então, ele viveu estritamente de forma humilde do seu salário no serviço público. Ele sempre procurou tudo que ele ganhava em relação aos livros publicados, ele distribuía nas obras de caridade. Então, ele viveu, todos que conheceram, mesmo através da biografia dele, sabe disso, que ele vivia de forma humilde e ainda muitas das vezes até o seu próprio salário mesmo, né, de serviço público, ele acabava empregando, né, ajudando as pessoas que vinham lhe procurar, sendo que ele administrou toda essa riqueza. Então, ele viveu no meio dessa riqueza, mas nunca reteve um centavo a seu favor para si mesmo. Ele sempre utilizou dessa riqueza para favorecer o próximo, né, os irmãos.
Então, a verdadeira salvação do rico, e a gente não pode esquecer que nós vimos lá na reflexão, né, que pode ser riqueza de dinheiro, riqueza de conhecimento, riqueza de saúde, tudo isso são empréstimos, são provações, né? Tudo isso é importante. Agora, o problema é o uso que eu faço desse conhecimento, é o uso que eu faço da saúde, é o uso que eu faço desse dinheiro, né, desses recursos em benefício do próximo. Então, nada disso é errado, exceto também a riqueza, desde que eu saiba utilizar em benefício dos irmãos, do próximo. Então, a riqueza, quando ela é bem direcionada, ela vai acelerar o progresso da sociedade. Então, esse bem não vai ficar só para mim. Essa riqueza, ela vai ser útil e vai trazer também o progresso para todos aqueles que estão à minha volta, para uma sociedade inteira, dependendo da riqueza e da forma como ela é utilizada. Então, a riqueza, perante as leis divinas, ela não é nem crime e nem condenação, mas ela é uma prova espiritual e uma das mais difíceis, porque quando você está de posse de tanto dinheiro, quando você está de posse de muita inteligência ou mesmo de saúde, muitas das vezes você se esquece dos compromissos assumidos com a espiritualidade. Ou às vezes faz mau uso daquele dinheiro, faz mau uso daquela inteligência. E aí, se nós somos administradores dessa riqueza agora, nós também vamos ter que arcar com as consequências que virão. Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiar um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Então, o que nós podemos extrair dessa passagem de Lucas, né? Que está lá no capítulo 16. Quando nós nos dedicamos exclusivamente à riqueza, ao dinheiro, ao poder, ao conhecimento, nós deixamos a nossa espiritualidade, quer dizer, o nosso espírito de lado. Ou eu vou contemplar um, ou eu vou contemplar o outro. Quando eu me dedico exclusivamente à espiritualidade, quer dizer, eu passo o dia inteiro só rezando, vou para a igreja, eu faço obras de caridade, eu fico lendo a Bíblia, eu faço curso da Bíblia, eu estudo o Evangelho e tal. Quer dizer, excessivamente só dedicar à espiritualidade, eu vou deixar de ganhar o meu pão de cada dia. Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou alimentar a minha família? Eu vou deixar de trabalhar, então? Então, veja, o que ele mostra para nós aqui são as extremidades, né? Quando eu me dedico demais só ao dinheiro, ou quando eu me dedico demais só à religião, ou à espiritualidade. Então, isso é perigoso. Então, não tem como você se dedicar a Deus e ao dinheiro. A Mamon, o que ele se refere, seria o dinheiro, a riqueza, o poder, né? O conhecimento, todas aquelas riquezas que nós vimos ali. Então, por isso que o equilíbrio, ele é necessário. Eu não posso me dedicar somente ao trabalho, à riqueza, à ganância, a querer ganhar mais e esquecer dos princípios de Jesus, de me aperfeiçoar, de atender a parte espiritual, de buscar os trabalhos de caridade. Então, ou eu vou amar um e vou odiar o outro. Então, por isso que há necessidade do equilíbrio. É isso que o Evangelho vem chamar a atenção. E tem pessoas que muitas das vezes sofrem, acabam sofrendo com esses revés.
Às vezes tem muito dinheiro, mas por um erro perdeu tudo em jogo, ou não soube administrar aquela riqueza, né? Ou aquele recurso que ele tinha, que poderia ter um futuro garantido, tranquilo, às vezes perde tudo, ou às vezes é um emprego que ele tem. Esse emprego ele proporciona um grande salário, um salário que poderia ter uma vida tranquila, mas aí ele não soube aproveitar. Aí quando ele perde essa riqueza, porque veja bem, eu posso vir também com essa aprovação da riqueza e no meio do caminho eu perder essa riqueza. Porque aí a aprovação é como eu vou reagir diante da situação. E nós sabemos que tem muitos administradores, né, empresários, em Goiânia mesmo. Nós temos pessoas que não conseguiram lidar com isso e chegaram até o suicídio. Então, veja bem, essa aprovação da riqueza, ela é muito delicada, ela é difícil, porque vai lidar com vários outros intempéries que pode te atrapalhar, que nem sempre vai ter aquela resistência, aquela firmeza. Então, por isso que é uma provação muito difícil, muito complicada. Mas também nós sabemos que tem muitos ricos, generosos e responsáveis, que sabem utilizar suas fortunas para o progresso da humanidade. Se a gente for buscar na literatura, a gente vai encontrar vários empresários, várias pessoas que dedicaram a sua riqueza em benefício de muitos. De que forma? Através, por exemplo, da pesquisa. Nós sabemos que no Brasil, para fazer uma pesquisa é muito dinheiro e pouco investimento, né? Só o governo não consegue investir, né? Dar condições para que o pesquisador, porque muitas das vezes a descoberta de uma vacina, de um tratamento, ele gasta anos e anos. Tem pesquisas que se arrastam há 30 anos atrás e que até hoje não teve uma conclusão por falta de verbas, de condições. E nós sabemos que muitos tratamentos, né, muitas doenças, elas são vencidas por meio da pesquisa. E existem empresários que investem. Nós às vezes não, porque isso não dá ibope, né? Isso não dá notícia. É muito difícil você ver uma notícia dessa. Ou muitas das vezes aquele empresário, aquela pessoa que contribui, né, com esse de forma através de verbas, né, mantém os projetos de pesquisa, muitas das vezes também eles não gostam de divulgar. Eles preferem ficar anônimos, né? Quer dizer, fazem a caridade e não gostam de alarde, né? De ficar mostrando que fazem. Então, existem muitas pesquisas que são geradas, são desenvolvidas porque existem empresários, existem pessoas, né, que muitas das vezes até deixam como herança para investimento de trabalhos, de pesquisas realizadas. Construção de escola. Tem muitos também que investiram em escola, porque sabe que a cultura, né, a educação é um meio de prosperar, de progresso, de progredir, de melhorar. Através do estudo, a pessoa tem possibilidade de ser alguém, né, de ser também um profissional, de manter uma família. Então, a escola são mantidas por muitos. Tem muitas escolas no Brasil que, se a gente for observar, que não é só do governo, né? Muitos empresários investem em escola, principalmente em locais, às vezes, afastados, ou muitas das vezes em locais em que existe muita pobreza. Então, são escolas de última geração, onde as crianças aprendem a tecnologia, aprendem línguas, aprendem modos. Então, assim, é uma série de coisas que essas crianças podem aprender nessas escolas construídas por esses ricos, generosos. Ou também geração de empregos. Às vezes,
fábricas, indústria, multinacionais que vêm e que oferecem salários dignos, as pessoas trabalham e recebem direitinho, sem humilhação, gostam de trabalhar naquele local, são respeitados enquanto profissionais, enquanto funcionários, né? Tem planos de saúde para que as pessoas possam realmente dedicar, cuidar, porque um funcionário, quando ele gosta do local, ele se sente pertencente, quando ele tem saúde, quando ele tem tratamento, quando ele vê que os filhos dele estão na creche, podem trabalhar tranquilamente, até o rendimento, isso já foi comprovado até em pesquisas mesmo, né? Que quando o funcionário, quando o empregado, ele é bem tratado, ele se sente pertencente àquele local de trabalho, ele tem as condições mínimas, né, para poder trabalhar, tem planos de saúde, recebe em dia, tudo isso ajuda até na produção. A produção é bem superior daquelas empresas que não dedicam a tudo isso, né? E às vezes criam também mentorias para que aqueles jovens, principalmente em locais onde tem indústria, que às vezes existem muitas crianças que às vezes na idade, né, da adolescência começam a se envolver com drogas, ou muitas das vezes dão de trabalho demais para os pais em casa, mas não conseguem. Então, esses jovens têm a oportunidade de trabalhar em empresas assim. Eles podem aprender uma função e dali, como jovem aprendiz, eles já podem até mesmo arrumar um emprego. Então, veja, tudo isso é gerado pela riqueza. Quando o rico ele tem consciência, né, que ele é um administrador, que ele pode ajudar o próximo, que ele pode favorecer, não dando dinheiro, não, pelo contrário, oferecendo trabalho, oferecendo dignidade, respeito, porque é isso que toda pessoa precisa e merece para poder crescer, poder melhorar. Então veja, quando a pessoa pega a sua fortuna, o seu dinheiro, o seu conhecimento e aplica, né, em empresas, aplica em pesquisa, em creches, em escola, tudo isso vai favorecer o progresso, a melhora não só dele, mas de toda uma comunidade, toda, às vezes até uma sociedade, de uma cidade, né? Então, aqui fica o recadinho para muitos que têm condições, porque ainda dá tempo de começar, de desenvolver, de criar projetos, de dar mais condições de trabalho, de melhorar a estrutura, né, das pessoas que trabalham, às vezes colocando creche, ajudando em escola, investindo em pesquisa. Então, são alertas para quem tem esse acesso a tudo isso. Tem também no Evangelho, no item 2, uma passagem, né, de Jesus com um jovem rico. Um jovem rico, ele se aproxima de Jesus e pergunta o que ele tem que fazer para adquirir a vida eterna. E o mestre, primeiro, porque o jovem chega chamando ele de bom. Primeiro, ele alerta, né, o jovenzinho, que bom somente Jesus, somente Deus, né? E orienta. Tudo que ele deva fazer é seguir os mandamentos das leis de Moisés, amar a teu Deus, amar a teu próximo, né? Não matar, não roubará. Então, todos aqueles ensinamentos que ele já havia prosperado. Mas o jovem responde para Jesus que ele já cumpre tudo isso, que ele é cumpridor de todos esses mandamentos. E aí então Jesus responde para ele, já que ele cumpre todos os mandamentos de Moisés, né, os 10 mandamentos, para que ele possa ser realmente perfeito, ele precisaria vender os seus bens, dar o dinheiro aos pobres e aí poderia segui-lo. O jovenzinho ouviu e ficou um pouco triste,
porque ele ainda era muito apegado à riqueza, né, aos seus bens terrenos. Então, saiu triste, de cabeça baixa. É quando, em várias passagens, como em Mateus, em Lucas, Marcos, né, tem essa parte que traduz bem o que nós acabamos de ver nessa historieta de Jesus, né? É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Lembrando aqui que a palavra camelo é uma palavra que veio do hebraico, né? O hebraico do aramaico. Então a palavra camelo não é o animal, é uma corda. Então veja bem, como é difícil passar uma corda no buraco de uma agulha. Por quê? Porque nós vimos aí que essa provação da riqueza não é algo fácil, não é algo simples. Quando nós estamos no plano espiritual, nós pedimos, né, para vir com essa provação da riqueza. Mas nós sabemos que não é uma prova muito simples, porque ao chegarmos aqui, nós vamos esquecer tudo que nós prometemos lá. E ao chegar aqui, as tentações vão ser muitas. A vaidade, o orgulho vão nos cercar o tempo todo. Essa riqueza, ela pode subir. Ou mesmo porque nós vemos também que não é só o dinheiro, né? Mas também o conhecimento, o poder, a inteligência, a saúde, tudo isso, todos esses empréstimos. Muitas das vezes a gente acha que vai ser mais fácil, mas quando a gente vai colocar em prática, vê que não é bem assim. Então, nós estamos vendo nessa historieta que o jovem era um cidadão exemplar, como a gente pode ver hoje também. Muitos profissionais de sucesso que geralmente pagam seus impostos, frequentam a instituição religiosa, ajuda quem pede, respeita a família. Então, ele tenta fazer tudo certo. Mas quando precisa de tempo para se dedicar à vida espiritual, à vida religiosa, porque veja bem, ele frequenta a religião, ele não se dedica à religião, que é diferente. Muitas das vezes não tem tempo, nem mesmo para poder fazer uma leitura, um estudo, um curso que poderia ajudá-lo na parte espiritual. Deixar o celular ali algumas horas, ele às vezes se dedica tanto ao trabalho, mas não deixa o celular, né? Não abre mão desse celular para poder se dedicar. Ou muitas das vezes ele não é capaz de abrir mão de um final de semana de lazer, de uma viagem, de um clube, para poder fazer um trabalho voluntário. Às vezes no hospital, distribuição de comida, quer dizer, ele é capaz de distribuir, né? Vai lá, compra a cesta básica, dá para poder distribuir, mas ele não vai lá no local servir aquele prato de sopa, ele não vai no hospital ver os doentes, então ele ainda é muito apegado às coisas materiais e sua riqueza. Outros exemplos que a gente poderia ver também, quantas pessoas têm nos seus armários ali, a gente vê o closet, né? Cheio de sapato, de roupa, ou às vezes em casa tem 3, 4, 20 celulares lá, porque cada vez que surge um celular novo, a pessoa compra. E aí tem celular que às vezes já tem mais de ano que nem usa, enquanto alguém não tem nenhum. Ou o sapato, que muitas das vezes comprou, nem usou ainda, enquanto um monte de gente está precisando de sapato. Então as pessoas ainda são muito apegadas. Outro exemplo também é aquele que trabalha e diz assim:
Aí eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso garantir o futuro dos meus filhos. Mas aí ele não tem tempo nem para caridade e nem para a família. Ele passa o tempo todo trabalhando, 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 trabalhando e se esquece que estar em família, ouvir, conversar, dialogar com os filhos, isso também é parte da educação dos filhos, é parte da vida também. Não é só ganhar dinheiro, não é só trabalhar, não é só multiplicar, pensando em deixar riqueza para os filhos, né? Então, isso aqui é algo que a gente precisa pensar muito. Bom, então é isso que o Evangelho vem nos trazer. A riqueza é algo bom, sim, desde que usada com inteligência, usada como instrumento de trabalho para favorecer os outros, ter responsabilidade, saber que tudo que nós fazemos tem consequências e que nós somos apenas administradores. Nós estamos aqui para gerir, apenas administrar, porque esse tesouro é todo de Deus. Então, que nós busquemos, né, através das reflexões, pensar sobre essa riqueza. Porque se pensarmos, todos nós somos ricos de uma forma ou de outra. E que é uma provação difícil essa do dinheiro, essa da riqueza, da saúde, do conhecimento. Então, que Jesus nos ajude a colocar em ordem os nossos pensamentos e que possamos, cada vez mais, através do estudo, poder evoluir e melhorar. Eu agradeço muito a sua boa vontade em ouvir. Obrigada.